Graça e paz, irmãos. Amém. É bom estar aqui. A palavra de Deus é muito edificante quando diz: vale mais um dia na casa do Senhor do que em outra parte 1000. Então aqui nós estamos para louvar a Deus, agradecer por todas as bênçãos que Ele tem nos proporcionado e para aprender da sua palavra, né? Sem ela não vivemos. Palavra Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 17 ou 16: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Só a introdução, mas nós vamos ler lá em Atos capítulo 2. Vamos ver da história da igreja primitiva. O que é que essa igreja pode nos ensinar, a nossa igreja nos dias de hoje? Nós podemos chamar essa mensagem, colocar um título, não é? As características de uma igreja segundo o coração de Deus. A igreja protótipo, a igreja do início, do começo, modelo para nós hoje cristãos, depois de tantos anos. Atos capítulo 2, a começar do verso 41, nós vamos meditar o que é que essa igreja pode nos trazer de bom para os nossos dias. As coisas vão passando, vão evoluindo, e na realidade muitas coisas mudaram, mas muitas devem permanecer como a palavra de Deus nos ensina. Essa igreja como modelo, como protótipo para os nossos dias. Atos 2, 42 em diante. Amém? Aliás, no 41, Atos capítulo 2, verso 41: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendia suas propriedades e bens, e repartia com todos, segundo a cada um havia mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comia juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que aí iam sendo salvos. Amém, irmãos? Uma igreja segundo o coração de Deus. Se você e eu fôssemos convocados para construir uma igreja, ou quem sabe para ditar as suas características, o que dizíamos? O que faríamos? Certamente muitas das coisas que estão aqui nós não usaríamos. A primeira coisa que nos traz a atenção, irmãos, é que com bom grado receberam a sua palavra. Receber a palavra de Deus, esse bom grado é alegria, com satisfação. Quando eles receberam o ensino, aquela palavra era dos apóstolos, era de Jesus, e os corações deles estavam tão sensíveis, estavam tão aptos, dóceis para receber a palavra, que eles receberam com bom grado. E quantas das vezes nós não damos valor à palavra e até criticamos aqueles que a estão usando? Quantas das vezes a igreja de hoje
nós chegamos e nós não gostamos, começamos a censurar aqueles que estão pregando ou estão lecionando, ensinando a palavra. Nós somos cheios de preconceito. Mas essa igreja, no começo, eles receberam de bom grado. Era algo gostoso. Não é em vão que a palavra de Deus diz: os que são de Deus, ouvem a palavra de Deus. Isso quer dizer que eles eram de Deus. Houve algo na vida deles. Eles estavam sedentos da palavra, porque a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus transforma. E eles, gostoso, receberam a palavra. Vocês sabem quem eram esses irmãos? Eram pessoas desabrigadas, pobres. O Império Romano arrasou com a vida deles, a sua economia. Muitos deles não tinham casa, iam para o templo. Os seus negócios faliram, pagavam pesados impostos. Eram pessoas, muitas delas andarilhas. É por isso que nós vamos ver quanto ao um comum deles aqui, que não é o comunismo avassalador dos governos que falsamente prega esse comunismo. Eram pessoas que se juntaram à igreja. E interessante que aqui fala de 3.000 almas que se converteram. E só por curiosidade, eu fui ver que no dia em que a lei foi dada por Moisés, morreram mais de 3.000 homens. Lá em Êxodo 32, 28. Diferente desses, aquele povo no deserto queriam continuar adorando o bezerro de ouro. Quantos hoje não adoram o bezerro de ouro? Deveria ser muito bonito. A fundição daquele bezerro deveria ser muito bonito. Eles deveriam ter feito algo extraordinário. A Bíblia diz que eu fui o artífice. No meio do povo de Deus tinha pessoa que sabia fazer artes. Eu fiz o ferreiro. Eram pessoas habilidosas. Eu creio que Arão juntou os melhores e fizeram um bezerro. E naquele dia, quando a lei foi dada, diferente do dia do Pentecoste, e quando o Espírito Santo chegou, aqui mais de 3.000 almas. Pessoas que receberam a palavra de bom grado. E sabe o que aconteceu? De bom grado, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se mais de 3.000 almas. Já pensaram, irmãos, num culto aqui na igreja? 1.000 pessoas, eu não vou botar 3.000 almas. 3.000 pessoas se convertendo. Que trabalho os diáconos teriam? Que trabalho não teriam para essas pessoas tomar o nome? Quantas pessoas serão chamadas para tomar o nome desse grupo que se converteram? Eles receberam a palavra de bom grado e foram batizados. Testifica que eles ali recebendo, sendo salvos, foram batizados. Mas outra coisa, irmãos, perseveraram na doutrina. Crente que tem doutrina, essa sociedade, esse grupo de pessoas, eles perseveravam na palavra. Hoje a gente vê tantas pessoas indo de uma palavra para outra, de um conceito para outro, de uma doutrina para outra. Pessoas que, a gente fica em dúvida, foram tocados pelo Espírito Santo de Deus. Quão fácil nós somos levados de uma doutrina para outra. Mas eles aqui perseveraram, essa doutrina era de Jesus. Na experiência pessoal, aqueles que têm a cabeça cheia de doutrina, na minha experiência e de tantos, dificilmente se consertam. Quando você vê alguém cheio de doutrina, cheio de confusão contra a Bíblia, não é assim, é assado, ele não concorda com ninguém, ele quer ser o dono da verdade. Dificilmente acerta o caminho. Não tem mais conserto, porque tudo que você diz ele acha que é diferente. Mas esses perseveraram na doutrina. Crente que gosta da Bíblia, crente que vem à escola dominical, crente que lê a lição, crente que pesquisa, ele compra livros. Eu me lembro, viajava com o irmão Gideão. Eu acho que o Roberval Monteiro se lembra. Eu gosto de viajar muito com o irmão Carneiro, ele é da Presbiteriana, e toda livraria ele entra.
E é bom porque toda livraria evangélica, até das outras também, ou ele está comprando um livro de direito, ou ele está comprando uma Bíblia. Ele tem muitas Bíblias. Eu digo, você tem que ler essas Bíblias, porque você já tem uma coleção muito grande. Gosta de ler a palavra, comentários, dicionários. Eles perseveravam na doutrina, eles tinham gosto pela palavra. Hoje a gente vê na escola dominical, desculpe aqui, não estou criticando ninguém, muita gente tem ocupações nesse horário, muita gente tem algumas coisas que na realidade eles não podem vir, mas é pouca gente que gosta da palavra. No culto de manhã, só se fizesse um bolo, uma festa, não sei, as pessoas não gostam. O que é que está acontecendo? Eles tinham doutrina, e agora, irmão, sabe o que acontecia? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Essa comunhão, irmão, era um ambiente gostoso. Eles gostavam de estar juntos. Eles tinham comunhão. Eles sabiam da dificuldade de um do outro. Eles se tornaram um só corpo, uma igreja que era um corpo unido, firme, um bloco monolítico. Eles tinham um alicerce. Eles não eram levados por vento de doutrina, porque eles gostavam de ouvir a palavra, e isso fazia os unir num só propósito. Eles tinham comunhão. Essa comunhão vai muito mais além de quem está junto. Era saber das necessidades de um outro, era sofrer pelo outro, era de gostar de estar junto do outro. Essa sociedade tinha comunhão. Eles comungavam junto, o mesmo propósito, no amor de Jesus na cruz. Eles não estavam fugindo da palavra. Eles tinham um objetivo. Paulo disse: eu prossigo para o alvo. Crente sem alvo, crente sem objetivo, crente sem comunhão, crente sem palavra, sem firmeza, ele vagueia. Ele é como a onda do mar. Ele é como o caniço que balança. Não há ensino em vidas que não mostra firmeza. A palavra de Deus está exposta firme. Então, irmãos, esses crentes estavam ali unidos num momento difícil de sua vida. Eles não tinham fortuna. A Bíblia vai falar daqui que alguns que tinham dinheiro vendiam as suas propriedades. Aqui não é um comunismo desenfreado. Esse comum deles era movido pelo Espírito Santo, pelo amor de ajudar aqueles que não tinham nada. Não é um comunismo desenfreado que eles se pregam pelas esquinas em favor de si próprio. E o escritor, há muita discussão quanto a esse comunismo nos teólogos. Mas aqueles que tinham alguma coisa, vendiam aquilo que ele não estava precisando. Porque a palavra de Deus, Paulo disse: quem não trabalhe também não coma. Não era eles tirar proveito daqueles que tinham alguma coisa, porque muitas vezes hoje, não é? Muitos crentes querem tirar proveito daqueles que têm alguma coisa. Eu me lembro de um irmão que ele teve que mudar de endereço, porque era todo dia os crentes estavam na porta dele, eu quero construir isso, eu quero construir aquilo. Mas aqueles irmãos contribuíam, movidos pelo Espírito Santo de Deus, vendo a necessidade daqueles. Eles tinham comunhão, eles viviam unidos. Não era por qualquer coisa que havia disputa, como disse Paulo: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Aquelas pessoas que faziam grupinhos, aqueles grupinhos que amedrontam. E um pregador dizia: aqueles que não honram as calças tremem de medo. O pregador na televisão foi forte. Aqueles que não honram as calças tremem de medo daqueles grupinhos ameaçador. Deus não deu um espírito de temor, mas de moderação. Me lembro do ministro de Israel, foi entrevistado pela uma televisão naquelas brigas com a Palestina, e ele deu a seguinte declaração: nós só tememos a Deus. A palavra de Deus diz: não tema aquele que pode matar o corpo, mas temer aquele que além de matar o corpo, coloca a tua alma no inferno. Então, aqueles grupinhos: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, nós vamos derrubar. Você é do nosso grupo, você não é. Uma igreja que tinha comunhão. Vejamos, tinha comunhão no partir do pão, nas orações. Aqui há um contexto da celebração da ceia do Senhor que eles faziam. Mas eles partiam o pão,
eles queriam saber o que é que os outros estavam precisando. Quem sabe no templo, em algum lugar eles se reuniam, havia uma divisão. Aqueles irmãos que tinham bem sobrando, eles vendiam e juntavam o dinheiro e faziam a feira de todo mundo na linguagem de hoje. Não havia ninguém que ganhava mais, mas era que eles com singeleza, eles tinham alegria, porque eles tinham em comum, Jesus reinava no coração deles e nada mais importava. Quando Cristo reina no meio da igreja, nada mais importa. Eu não sou mais o importante. Paulo, um homem erudito, um homem conhecedor das letras, estudou na melhor universidade de então, os pés de Gamaliel, que tinha condições financeiras, uma família nobre, tinha um emprego de confiança pelo guerreiro romano, ele era centurião romano. Diz: todas as coisas refugiu como esterco para ganhar a Cristo. Apesar do seu conhecimento intelectual, ele disse: eu não vim a vós com demonstração de sabedoria, eu não vim mostrar a vocês que eu tenho conhecimento intelectual, mas de poder de Deus. Igreja poderosa, eles tinham tido em comum, e ainda diz: perseveravam unânimes, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Igreja que ora, uma coisa está vinculada à outra. A palavra gera no coração do crente a vontade de estar junto com os outros, partir das dores dos outros, e nas orações, uma coisa consequência à outra, tudo estava junto. Era uma igreja poderosa que Deus usava. Irmãos, como nós estamos distantes, como eu estou distante, estou fazendo análise de mim mesmo, como nós estamos distantes da palavra de Deus. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e em toda alma havia temor. Sabe o que é esse temor aqui, irmão? Não é medo, não. Não é medo. Era reverência, era respeito pela palavra de Deus. Diante dos prodígios que era operado, aquela sociedade não estava acostumada a ver tantas bênçãos, não estava acostumada a ver o poder de Deus operado. Diz um certo escritor: imperando e acompanhando os sinais e as maravilhas que continuavam aparecendo por meio dos apóstolos, quanto mais maravilhas, maior era o temor, diz um escritor, Robertson. Os homens mortais não estavam acostumados a ser visitados tão definida e frequentemente pelos poderes do outro mundo. Naquela igreja havia poder do outro mundo. Eles ficavam pasmos, porque se operava poder. Os crentes eram unidos, um grupo inabalável da palavra de Deus, firmado na rocha. Toda alma havia temor, e havia, irmãos, comunhão. Vejamos Lucas 12, eu já falei aqui de Paulo. Havia comunhão, eles comungavam no mesmo objetivo. Sabe o que é isso? O objetivo de nós crentes é a igreja. Nosso objetivo é a igreja. O principal na nossa vida é Deus. A igreja que eu estou falando aqui é uma comunidade de salvos. Acabou, o mundo passou, nós não vamos sair do mundo, mas nós estamos com o objetivo principal. Havia comunhão, eles comungavam, eles estavam juntos. Diz que um cordão de 3 dobra, não é? Se você pegar um palito, você quebra ele fácil, 2, 3, 4, 10, mas quando tiver centenas, dificilmente você vai quebrar. Porque eles estavam juntos, tinham uma comunidade, eles comungavam. O verso 44 a 46 diz: estando e todos os dias estavam juntos e tinham tudo em comum, vendia suas propriedades e bens e repartia com todos e cada um que havia de mister. Vender as propriedades aqui, irmão, não era ele ficar sem nada. Eles vendiam aquilo que lhe estava sobrando, movido não pelo comunismo que o mundo apresenta, mas pelo amor, pelo Espírito Santo. Ele não se sentia bem ter muito enquanto o outro passava fome. Esse é o ponto. A igreja não continuou com essa mesma prática, porque talvez não deu certo. O próprio Paulo depois disse: quem não quiser trabalhar, não coma. E o preguiçoso vai ter com a formiga, porque certamente no meio de muitos haveria aqueles que queriam viver na garapa. Não queria mais trabalhar, queria viver agora só de doações,
como os discípulos estavam orando para cima, né? Aliás, os crentes olhando para cima e dizendo: esse que vocês subiram aí vai voltar, vão para suas casas trabalhar, a vida continua. Eles tinham tudo em comum e estavam juntos. Eles distribuíam, tinham amor, movido pelo poder de Deus em distribuir alguém. Um crente que tem o Espírito Santo de Deus, ele gosta de ajudar, ele sente prazer em ajudar. Não é para tocar trombeta. E a gente sabe que no nosso meio tem tantos irmãos que ajudam tanto, não vou dizer nome, mas a gente sabe que há tantos irmãos generosos que sentem no coração de ajudar. E ele não faz isso para se engrandecer, não, ele faz porque ele tem amor. E fala mais alto: melhor coisa dar do que receber, disse a palavra de Deus. E tem gente que gosta de ajudar. Como é bonito, irmãos! Como era bonita essa igreja. Qual era a consequência da igreja que ajudava, irmãos? O mundo via ali, todos eram contagiados por aquele amor. Todos viam: vamos para aquela igreja, vamos para aquele grupo. Eles cresciam, louvavam a Deus, distribuíam, e havia crescimento, irmão. Uma igreja que estava em plena expansão. Como hoje os departamentos da igreja se esforçam tanto para pelo menos manter os que têm. Nós nos esforçamos, oramos a Deus, aquele esforço para manter os que têm. Porque muitos, o próprio Jesus olhou para aquele grupinho dele, dos próprios discípulos, no caminhar, e ele olhou e o grupo diminuiu. Como é triste. Eu acho que Jesus ficou triste. Jesus fica triste quando você não vem mais, não está no nosso meio mais. Quantos já foram embora? Jesus fica muito triste. Ele olha assim, eu acho que Jesus olhou e disse: eu escolhi a dedo, deveria ter diminuído muito. E aqueles já vinham se distanciando. Eu já se preguei aqui uma vez, que um em cada esquina olhava se Jesus estava olhando para trás. No dobrar da esquina, eles olhavam: será que ele está olhando para trás? Porque senão ficou aqui. Jesus olhou e disse: vocês vão me abandonar? Você vai abandonar Jesus? Eu vou abandonar Jesus. A igreja, irmãos, tinha comunhão, acrescentava-lhe todos os dias os que iam sendo salvos. Deus tinha um programa de crescimento. Deus tinha um programa para a igreja, para você e para mim, crescer na graça, no conhecimento. Muitas vezes, esforço na pregação, uma série de conferências, chamamos um pregador de renome. Vamos chamar Billy Graham, já falecido. Vamos chamar fulano de tal. Há quantas pessoas apostam nos melhores pastores? Nós estamos diminuindo esses pastores. Às vezes nós achamos que a bênção está na casa do vizinho. Não foi assim com Abraão. Deus disse a Abraão: vá lá para aquela terra que lá você vai encontrar uma bênção. Abraão, vai botar o canto que lá você vai encontrar uma bênção. Eu tenho muitas dúvidas nessas igrejas que diz: hoje é o culto não sei de quê, hoje é o culto da bênção que vai cair fogo. Foi assim que Jesus falou: sei tu uma bênção. Abraão, você vai ser uma bênção, porque eu vou ser com você. Deus é com você, comigo. Ele quer que nós sejamos uma bênção quando a gente fizer tudo que essa igreja dos nossos irmãozinhos fizeram com toda simplicidade. E a Bíblia fala daqueles que contribuíram, que eles na sua extrema pobreza, Paulo disse que aquela igreja numa extrema pobreza, eles contribuíram mais do que podia. Você sabe o que é extrema pobreza, irmão? Extrema pobreza é o que é uma extrema pobreza? Ele não tinha nada. Ele não tinha nada nem ninguém, mas eles se deram a Deus, eles se entregaram ao Espírito Santo de Deus, e os seus corações não tinham mais domínio deles mesmos. Era o Espírito que dominava a sua vida. Uma aguinha, irmãos. Vejamos o crescimento dessa igreja. O Senhor acrescentava. Eram feitas tantas maravilhas nessa igreja que o mundo era impactado. Eu acho, irmão, que não precisa pregar não precisa dizer aceite Jesus não. Eles entravam: eu quero esse Jesus. Eu já disse aqui que só na minha vida cristã eu só vi um dia, num culto de quarta-feira, um irmão se converter sem mensagem. Nunca mais eu vi. Não estou aqui dizendo que os que se convertem não são crentes.
Aquele irmãozinho se levantou e disse: eu quero pertencer ao grupo de vocês. O que é que eu faço? Eu quero aceitar esse Jesus. Movido pelo poder de Deus, chamado. Mas, irmãos, para encerrar, nós temos a escola dominical. O tempo chegou. A igreja precisa estar de pé. Vamos ler aí em Cantares, irmãos. Salmo, Provérbios, Cantares, no capítulo 2. Cantares de Salomão, capítulo 2, a começar do verso 10 até o 14, diz a palavra de Deus. Cantares 2, 10. O meu amado fala e me diz: levanta-te, meu amor, formosa minha, vem, porque eis que passou o inverno, a chuva chegou e se foi, aparecem as flores da terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu seus figos verdes, e as vinhas em flor exalam seu aroma. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem, pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no ocultos das lareiras, mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face preciosa. Ele está se referindo à igreja. A igreja precisa estar de pé, chegou a hora. Nós não precisamos estar mais dormindo, irmão. Aqui está referindo à igreja também. A igreja precisa se levantar e estar de pé, porque a igreja ela é vitoriosa. Deus não deu um espírito de derrota, mas de vitória. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não é para, como igreja, a gente ficar dormindo, como Jonas foi lá para o porão do navio, e os marinheiros chegaram e disseram: acorda, dormente. Muitas vezes, irmãos, os crentes estão dormindo. Estamos dormindo, estamos aí. A igreja é vitoriosa, a igreja é triunfante. Não pode ser uma igreja de derrota, crente derrotado, crente que não tem vitória na sua vida espiritual, crente já morreu. Certo escritor dizia: muitas vezes os crentes estão mortos e não sabem. Faz tempo que você morreu, meu irmão. Não tem prazer para ler a Bíblia, não tem prazer para distribuir a Bíblia, não tem prazer para vir à escola, não tem prazer para louvar com os irmãos. Tudo é difícil para você. Igreja triunfante. Deus está levantando a igreja. Mostra-me o teu rosto. Como é o rosto da igreja? Vejamos em Efésios 5, 27. Gálatas, Efésios. Efésios 5, verso 27. Para apresentar-te a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa, irrepreensível. Qual é a igreja? Como é a igreja? Como é o rosto da igreja? Gloriosa, sem mácula. Uma igreja vitoriosa, que conta vitória, que tem autoridade na palavra. É isso que Deus quer da igreja. Mostra-me o teu rosto. Apareça, meu irmão. Eu não estou dizendo aqui só com frequência não. Nos trabalhos da igreja, desenvolvendo nos trabalhos da igreja, pagando o preço de crente. Sabe o que é pagar o preço de crente? Eu canso de dizer aqui, é sair, é evangelizar. Igreja não é só 4 bancos. Igreja é sair, é se esforçar, é ajudar, é sentir o mundo está morrendo. Cadê os crentes? Só os crentes estão aparecendo na televisão aí, comprando carro novo, casa nova, avião. Cadê os crentes de verdade, que prega a palavra? Mostra-me o teu rosto, ó igreja. O mundo quer ver o rosto da igreja. A igreja não pode viver mais escondida. Ficando escondido. O agente secreto da Igreja Batista
Se envolver no trabalho, é participar nas orações, na distribuição, na dificuldade. Muitas vezes eu gosto da ilustração e o camarada, Senhor, eu quero, Deus disse, vá cavar aqui, vá trabalhar. Deu ele um instrumento de cavar. Aí ele estava procurando um terreno bem molinho. Jesus disse, não é aí não. Você está procurando uma areinha, não? É lá naquele pissarro duro, naquela rocha. Você vai bater, dá um choque tão grande que dói até aqui. Quem trabalha com instrumento de bater sabe o que é. E diz um certo ferreiro, o cabo é de ferro. Sabe o que quer dizer isso? Dá um choque no cotovelo que é capaz de arrancar o braço. Ele quer molinho, ele quer uma vida fácil. No evangelho não tem não. Jesus não tinha um rinque na cabeça. Jesus não tinha nada. Ai, nós queremos uma vida boa. Vento e pouco, que igreja bonita, que culto bonito. Aí fomos. Cheguei lá, o pastor disse muito elogio a mim. Jesus disse que eu sou o bamba. Quando a palavra de Deus é dura, Jesus entrou na sinagoga. Naquela sinagoga, Jesus disse: vocês têm por pai o diabo. Eu acho, irmão, que se fosse nos dias de hoje, muito crente ia pegar na beca de Jesus. Disse: ei, vem cá, desça daí. Ele estava louvando, estava cantando, abriu o livro da lei, sinagoga dos judeus. Jesus disse: é uma sinagoga de Satanás. Eu acho que eu estivesse naquela igreja e dizia: olha, não, você é escritor, colocou num livro, pedindo a permissão de escrever, que uma igreja foi convidar um pastor, e o último foi Jesus. Esse não serve porque ele nos ofendeu com a sua palavra, ele nos chamou raça de víbora. Então Jesus foi o último que ele nos atendeu. Começou por Abraão, por José, e cada um tinha o seu defeito. Aí chegou em Jesus e disse: esse não serve, porque ele me ofendeu. Ele disse: raça de víbora. Então, irmãos, a igreja mostra a sua cara. Deus quer ouvir a voz da igreja, o mundo precisa ouvir a voz da igreja. Não adianta nós estarmos aqui gastando tempo se nós nos mostrarmos ao mundo, pregar o evangelho, nos gastarmos para mostrar ao mundo que Jesus é vivo, não vai servir de nada. Você e eu vamos sucumbir. A igreja vai fechar, vai vender. Nos Estados Unidos estão vendendo é tudo. Está lá aquela fila de ônibus. Eu tenho um irmão morando lá. Museu. E aqui tenha cuidado, os sulanqueiros compram. Igreja nos Estados Unidos, daqueles pastores famosos, uma fila de ônibus para buscar o irmão, tem tudo que você pensar, tem tudo. Tem até dinheiro para dar aos irmãos. Fechou. Museu. Porque os crentes não tinham sal para apresentar ao povo. Nós precisamos levantar a voz. A igreja que fala com Deus tem o poder. A igreja que fala com Deus tem o que dizer ao mundo. Mas que a igreja não tiver uma comunhão, não tem nada a dizer nada. Você vai dizer o que é o mundo? O que é que eu vou dizer ao mundo se eu não falo com Deus, se eu não tenho intimidade com Deus, se eu não busco a palavra de Deus, se eu não me envolvo no trabalho de Deus, se eu não vou nem para a igreja? Vai não. Nem você acredita em você mesmo. Nem você acredita em você mesmo. Porque no crente é aquele sal que sai para evangelizar, como essa igreja. Eles tinham tudo em comum, eles viviam numa comunidade pagando sacrifício, porque Cristo, o Espírito Santo ardia no seu coração. Ele não podia ficar calado, porque o mundo quer ouvir. Nós estamos acomodados em berço esplêndido como igreja, queremos uma igreja bonita, um templo bonito. Não há nada errado. Construir um belo templo deve ser a consequência daqueles que têm Jesus no coração. Não é para ter Jesus ou para mostrar o mundo um templo bonito, mas o Espírito Santo que arde no seu coração. É uma igreja fervorosa, que os irmãos se amam, se unem. Não mais eu, disse Paulo, eu considero tudo isso como esterco, como refúgio, porque a importância da minha vida é Jesus. Não é cargo, não é posição, não é isso nem aquilo. Porque você não vai para frente, irmão, não adianta. Você pode dizer: mas eu sou inteligente, eu sei driblar, eu sei fazer meu grupo. Jesus disse: eu te conheço. Conheço as tuas obras. A igreja lá do céu. Conheço as tuas obras. Não adianta esconder. Muitas vezes a gente quer esconder de Deus, achando que Deus é um menininho bobo. Bota um confeitinho na boca dele. Bota um bombonzinho, meu filho, vai para lá. Nós queremos botar um bombonzinho na boca de Deus, como se Deus aceitasse.
Jesus quer você como igreja vitoriosa, que prega a palavra, que ouve a palavra, que busca, que está aqui junto com os irmãos. Não interessa se é quarta-feira, quinta-feira, terça-feira, seja lá na congregação, lá não sei aonde, lá em Bagdá. Jesus decide pregar o evangelho, fazer discípulo em todas as nações. Eu só quero isso na capital, lá no Central Park, lá em Nova York. E um cantor bem famoso fazendo um show, né? Eu quero ir para um lugar, eu quero ser membro de uma igreja bonita, ar-condicionado. Isso é bom. Mas a igreja verdadeira é eu e você, quando sai ardido pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Ele está esperando por você e por mim. Deus está esperando. Nós temos que fazer alguma coisa, porque você pode ser chamado, eu também. E o chamado de Deus não tem espera não. Vamos como igreja mostrar ao mundo que a Igreja Batista é uma igreja vitoriosa, que tem irmãos aqui que é salgema, irmão que ama, irmão que trabalha, que a gente sabe que tem, que contribui, que ajuda as pessoas. Ele não dê a ninguém, mas a gente sabe que ele ajuda mesmo, ele ajuda mesmo. E tem outros que têm amor, mesmo tendo pouco, eles gostam de ajudar, gostam de participar, gostam de orar. Amém. Mas nós precisamos ficar de pé e fazer mais, como igreja vitoriosa, para que sua vida seja uma bênção, a minha vida seja uma bênção, sua casa seja uma bênção, seu negócio seja uma bênção. Não quer dizer que amanhã na sua loja você vai vender $1 bilhão não, mas você é abençoado. Você é um homem que o Espírito Santo de Deus está enchendo o seu coração, a sua casa. Bênção, igreja que ama, igreja que conhece Jesus. Que Ele nos abençoe.